Então, gente, o nosso trabalho foi sobre alterações na orelha média, um estudo sobre a prevalência em pacientes de um serviço público de audiologia no sul do Brasil, que é o nosso querido SAF, né? Foi escrito por mim, sob orientação do Wellington e da Prof. Michele, pela Isabela, pela Ana Brant, pela Giovanna Birin, a Fabiana Toiler, a Isabela Pullman. Esse aqui foi o banner que a gente apresentou no congresso, então foi em formato de banner, a gente tinha 3 minutos para apresentar sob avaliação de professores que foram pré-determinados pelo evento. A gente montou uma apresentação em slide para ficar mais dinâmico aqui na aula. Então, o nosso trabalho começa com a justificativa de mostrar o que a avaliação audiológica faz. Então, ela vai determinar a integridade do sistema auditivo, identificando a perda auditiva e também possíveis patologias. Isso vai ser essencial para a gente dar o diagnóstico para o nosso paciente e também realizar o manejo clínico de forma correta. Além disso, ele vai contribuir para o topo diagnóstico das lesões auriculares e vai avaliar a orelha média e também as possíveis alterações, que seria o foco desse trabalho. A partir disso, o nosso objetivo foi de verificar a prevalência dessas alterações de orelha média no SAF, que está vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Então, a gente pegou a nossa amostra a partir desta metodologia. O nosso trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética e o tipo de estudo foi retrospectivo e quantitativo. Então, a gente pegou os dados que foram colhidos de março a dezembro de 2024, analisamos de dezembro a janeiro, quando a gente tinha que enviar, e escrevemos o trabalho. Nós tivemos a nossa amostra de 234 sujeitos, sendo 41% do sexo masculino e 59% do sexo feminino. Desses 234 sujeitos, 48,7% foram atendidos na Liga de Audiologia e 51,3% foram atendidos na prática clínica regular do curso, durante o ano de 2024. A faixa etária pegou pacientes de 4 a 93 anos, então a gente tem uma grande linha de várias idades aí, e foram excluídos da nossa amostra 49 sujeitos que não tinham dados suficientes. Então, a gente pegou os dados que estavam tabulados na liga e na prática clínica, e aí nós analisamos tudo. Lá dizia se tinha queixa, se não tinha, se tinha alguma patologia, se tinha laudo médico ou não. E aí a gente pegou e fez essa seleção, e desses sujeitos, esses 49 não tinham dados sobre patologias ou alterações, qualquer tipo de alteração na orelha média, então eles foram excluídos do nosso estudo. Nós tivemos os procedimentos de anamnese semi-estruturada, que é aquela anamnese que a gente está acostumado, inspeção visual do meato acústico externo, audiometria, logoaudiometria, também medidas de imitância acústica, e depois analisamos com a tabulação e a descrição dos resultados que eu falei agora há pouco para vocês. Sobre as medidas de imitância acústica, foram realizadas em 221 sujeitos. Então, daquela amostra que tivemos, dos 234, a imitância foi realizada em 94,4% dos sujeitos, e não realizada em 5,6%. A partir disso, nós chegamos nos resultados. A nossa amostra, após a inclusão e exclusão, foi de 183 indivíduos analisados ao total. Então, nós incluímos 78,9% daqueles 234 e excluímos 21,1%. Dessa amostra de 183, nós tivemos como resultado de prevalência de alterações na orelha média, com 28 sujeitos apresentando alguma alteração, que equivale a 15,3%, e 155 sujeitos que não apresentaram nenhum tipo de alteração, equivalendo a 84,7%.
Também fizemos a análise das curvas timpanométricas, que vocês podem analisar no gráfico que está embaixo, e a maior incidência foi de curva A, tanto na orelha direita como na orelha esquerda, seguido por AR, AD, B e C, com números bem parecidos, sujeitos sem curva e também sujeitos que não realizaram a imitância. Aqui vocês podem analisar o gráfico da prevalência, então a gente teve uma prevalência baixa de sujeitos com alguma alteração na orelha média. As principais alterações que foram identificadas dentro dessa população que tinha algum tipo de alteração foi de otite, com 78,6%, então a maioria da nossa amostra, 22 sujeitos tinham otite, seguidos por retração da membrana timpânica, que apareceu em 2 sujeitos, equivalendo a 7,1%, e outras alterações como colesteatoma, tímpanoesclerose, perfuração da membrana timpânica e otite associada a colesteatoma, cada uma com um sujeito, apresentam cada uma valor de 3,6% da nossa amostra. É importante relembrar que todos os que foram contemplados no nosso estudo que têm alguma alteração tinham um laudo médico, né, do otorrino. Então, como conclusão do nosso trabalho, que buscou analisar essa prevalência, nós chegamos à conclusão de que houve maior prevalência de otite média e que, no geral, houve uma baixa prevalência de alterações na orelha média. Chegamos ao objetivo do nosso trabalho, que era falar sobre a importância também do diagnóstico auditivo precoce, desculpa, porque isso permite a correção do fator etiológico. Então, identificar essas patologias e essas alterações vai contribuir para a gente conseguir restaurar ou minimizar os danos auditivos. Então, não podemos olhar apenas para a audiometria, temos que olhar para os resultados dos exames como um todo. E isso mostra a relevância da avaliação audiológica, que vai identificar esses problemas auditivos potenciais e também nos auxiliar em promover um tratamento mais eficaz para os nossos pacientes. Aqui seguem as nossas referências. E meu muito obrigada. Olá, eu sou a Laura, fonoaudióloga da ProAude, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a avaliação auditiva básica, pois ela é fundamental para o diagnóstico precoce de alterações auditivas em todas as fases da vida. Desde a infância até o envelhecimento, a realização de avaliações periódicas é crucial para a identificação precoce de perdas auditivas, que podem impactar diretamente no desenvolvimento da fala, da linguagem, da aprendizagem e na comunicação como um todo, além de influenciar também na qualidade de vida e na saúde mental. Dessa forma, a avaliação auditiva regular é indispensável para a promoção de saúde e para a prevenção de consequências a longo prazo. A ProAude é parceira do cliente e conta com o melhor da tecnologia para avaliação auditiva em bebês, crianças, adultos e idosos. Bom, esse trabalho a gente optou por falar sobre a prevalência de zumbido em pacientes atendidos em um serviço público de audiologia na região sul do país. Foi feito por mim, pelo Wellington, a Sara Ribeiro, a Gabriela Nascimento, a Ana Carolina, a Giovana Biuri e orientados pela prof. Michele Vargas. Esse foi o banner que a gente levou para o congresso. E bom, o zumbido, ele é a percepção do som na ausência de estímulos acústicos externos. Não é uma doença, mas pode estar associado a alterações auditivas ou a fatores não auditivos, como distúrbios metabólicos. E também pode estar associado à perda auditiva, enxaqueca, dores crônicas, o que prejudica muito a qualidade de vida dos pacientes. A gente entendeu na pesquisa que existe uma falta de estudo muito grande
tanto do tema da prevalência de zumbido, quanto das investigações sobre o zumbido e de terapias mais adequadas e específicas que a gente consiga utilizar na prática clínica com os pacientes que têm zumbido. O nosso objetivo foi verificar essa prevalência do zumbido em pacientes que foram atendidos no SAF, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Como metodologia, foi um estudo retrospectivo e quantitativo. O período foi que fizeram a coleta foi de março a dezembro de 2024. Na amostra, nós tivemos 234 sujeitos, 96 homens e 138 mulheres. A faixa etária ficou de 4 a 93 anos, sendo eles 120 atendidos na prática clínica regular que nós temos no SAF e 114 na liga acadêmica. Nós tivemos que excluir 7 sujeitos que não tinham dados suficientes para a pesquisa e foram incluídos todos os indivíduos que tinham ou não queixas otológicas. Os procedimentos realizados foram os mesmos do primeiro trabalho, a anamnese semi-estruturada, a inspeção visual do meato, audiometria, logogeometria, medidas de mitâncio, e todas as análises foram tabuladas. Como resultado total, a amostra total, a gente teve 227 indivíduos, e a prevalência de zumbido foi de 44,49% com queixa de zumbido, e 55,51% não tiveram queixas. Na distribuição por sexo, ficou 35,64% dos sujeitos do sexo masculino e 64,36% do sexo feminino. Teve uma alta prevalência do sintoma com maior ocorrência no sexo feminino, que foi um ponto que a minha avaliadora comentou, que a gente conversou sobre, que por mais que tenha tido uma ocorrência maior no sexo feminino, ela comentou que no contexto da saúde, no geral, as mulheres procuram mais atendimento do que os homens. Então, pode ser que isso tenha influenciado também. Na nossa conclusão, a gente entendeu que a prevalência do zumbido ela é substancial entre os pacientes atendidos, que destaca a necessidade de estratégias específicas para diagnóstico e manejo dele, e que tem um impacto muito grande na qualidade de vida dos pacientes. Também destacamos a importância de se ter uma investigação clínica, de reforçar essa investigação na rotina clínica mesmo, para permitir que a gente consiga identificar mais casos e conseguir propor umas intervenções mais adequadas sobre o zumbido. Essas foram as nossas referências. E esse é o terceiro trabalho que a gente levou para o congresso, que é sobre os reflexos acústicos contralaterais, um estudo em indivíduos com acuidade auditiva periférica normal e sem queixas auditivas. Foi feito por mim, pelo Wellington, pela Sara Ribeiro, Gabriela Nascimento, Ana Carolina Giovana e Michele. Bom, esse foi o banner que a gente levou do projeto. Bom, os reflexos acústicos estapedianos, eles avaliam a integridade funcional das vias auditivas centrais e as periféricas, envolve áreas relacionadas às conexões do tronco encefálico, e ele é fundamental para um diagnóstico diferencial e essencial, especialmente em indivíduos com limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade. E ele complementa também todos os demais exames audiológicos na avaliação clínica. O nosso objetivo foi analisar o reflexo acústico estapediano contralateral em indivíduos sem queixas auditivas e com limiares auditivos dentro dos padrões da normalidade.
Como metodologia, foi um estudo retrospectivo e quantitativo, realizado no período de março a dezembro de 2024. A amostra foi de 234 sujeitos e foram, novamente, 120 da prática clínica e 114 da liga acadêmica. Nós incluímos todos os indivíduos que não tinham queixas auditivas e que tinham curvas tipanométricas do tipo A, AD e AR, e também que possuíam limiares auditivos dentro dos padrões. Como excluídos foram 214 sujeitos que apresentavam perda auditiva e alteração na curva, além das queixas otológicas e dificuldades da compreensão de fala. A faixa etária dos 214 foram de 6 a 51 anos. Como metodologia, nós utilizamos os mesmos procedimentos que fizemos nos outros trabalhos também, a anamnese, a inspeção, a audiometria, a logo, a imitância e os reflexos acústicos. Características da amostra, nós tivemos 12 sujeitos no sexo masculino e 8 sujeitos do sexo feminino, depois que excluímos dos 214. Como resultados, nós tivemos na orelha esquerda 35% ausente, com decrutamento 15%, presentes 35% e parcialmente presentes 15%. Na orelha direita, nós tivemos ausentes 15%, com decrutamento 15%, presentes 45% e parcialmente presentes 25%. Em uma análise geral, na orelha direita, teve 55% de alteração nos reflexos acústicos e a orelha esquerda, 65% de alterações nos reflexos. Como conclusão, a maioria dos sujeitos sem queixas auditivas apresentaram alterações no reflexo acústico contralateral e as alterações foram mais frequentes do que a normalidade, especialmente nos reflexos ausentes ou com decrutamento. A gente destacou a importância da análise do reflexo acústico, uma análise mais criteriosa, que ela é fundamental para um diagnóstico precoce e possível identificação de alterações nas estruturas do arco reflexo e suas funções. Que mesmo que o paciente tenha um limiar auditivo dentro dos padrões, pode ser que ele tenha alguma alteração. Implicações clínicas, as análises dos reflexos devem ser associadas à queixa auditiva para diagnóstico mais preciso e tem uma influência significativa na avaliação e manejo de condições auditivas. Essas foram as nossas referências. E muito obrigada.